Você está comigo no Salmo 90? Eu quero convidar você a ler comigo o versículo de número 12. Quero dizer para você que é complicado pregar numa situação como essa. Mas eu vou tentar externar, transmitir aquilo que tem ocorrido ao meu coração, na minha meditação, nas minhas orações. E a verdade é que nós sempre estamos celebrando um aniversário, né? Bem da verdade, há quem nem comemore, bem dizer ao certo, a data do seu aniversário. Embora eu creio que todos deveriam fazer isso, porque foi o dia em que o Senhor nos concebeu. E um tempo passa onde nós podemos refletir sobre a vida e agradecer. Mas às vezes o dia especial para você seja como o meu, um outro dia muito especial para mim. Dia 18 de maio, eu conheci Jesus. Há mais de 20 anos atrás. Ele se deu a conhecer a mim. O Senhor maravilhoso. Você deve lembrar o dia do seu nascimento espiritual. Outro dia soberano, sublime na minha história foi dia 15 de julho, não dá para esquecer. É amanhã. Foi o dia em que nós contraímos núpcias. Eu e essa escandinava preciosa. Agora com o aval de uma dinamarquesa. Fomos jantar junto, a esposa, a Vicky, que é uma dinamarquesa e grega, né? Esposa do presbítero Leandro, olhou para a pastora e falou: mas ela é escandinava mesmo? Então, dias especiais, né? Dia 25 de março, fui laureado com a Laura, depois de 3 abortos e tanto sofrimento, tanta espera, Deus me entregou. Então você tem as suas datas, não tem? Todos os dias estamos comemorando. Hoje também é um dia especial na história da humanidade, não sei se você sabe. E dia 14 de julho foi a queda da Bastilha, que simbolizava a Revolução Francesa, que delineou a sociedade como ela é hoje. Os moldes da sociedade, o advento de uma classe burguesa, de uma classe operária, trabalhadora, com maiores oportunidades, onde os reis, o despotismo, tirania foi derrubado ali, numa insurgência dos franceses contra a monarquia. E isso moldou muitas coisas na filosofia, no comportamento, no governo, na democracia. Se hoje nós estamos com o mundo como estamos, em grande parte foi pelo que aconteceu naquele dia, há tantos anos atrás. Não sei bem dizer quando foi, mas há muitos anos atrás. Então, sempre estamos comemorando alguma coisa, sempre estamos celebrando alguma coisa. E o versículo número 12 do Salmo 90, ele exprime o seguinte. Esse salmo, para quem não sabe, pasme você, foi escrito por Moisés. Olha que engraçado, Moisés escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu, mas ele escreveu um salmo. Sabes que o maior salmista, o mais mavioso salmista de Israel, chama-se Davi. Achei Davi meu servo e com meu santo óleo ungi. Este tinha o dom da arte, o dom da composição, o dom da música. Davi era um homem muito especial, mas também Salomão escreveu, Asaf escreveu. O livro de Salmos é um compêndio de louvores, de poesias que foram escritas em todos os períodos da história do povo de Israel. Mas este aqui foi escrito pelo homem da legislação, que recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai. E este homem escreveu este salmo muito lindo, mas eu quero me ater ao versículo 12, que nos comunica algo muito precioso nesse dia. Ensina-nos, vamos ler juntos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aplauda Jesus pela sua palavra.
Aleluia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Primeira coisa que precisamos atentar, pode deixar na tela, é que essa é uma oração de um servo dirigida ao Senhor. Então quero dizer para você, se você precisa aprender, se você carece de sabedoria, peça a Deus que nada nos impropera. Deus não nos censura e dá liberalmente a sabedoria. Deus não sonega a sabedoria. Ele, pelo contrário, tem prazer de disseminar conhecimento. Ele tem prazer de nos instruir. A Bíblia diz que a unção de Deus nos ensina todas as coisas em 1 João capítulo 2, 27. Não precisa colocar. E que não temos necessidade de que ninguém nos ensine, porque ela é verdadeira e nos ensina todas as coisas. Assim também Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, vai dizer: eis que firmo com a casa de Israel uma nova aliança, não conforme a que fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, casado com eles, me aliançado com eles. Mas a aliança que vou firmar nestes dias, e estes dias que está dizendo essa profecia, refere-se aos nossos dias, é que inscreverei a minha lei no seu entendimento, e a imprimirei no seu coração. Ou seja, uma sabedoria que não fica mais pautada numa biblioteca, ou num acervo de livros, mas uma sabedoria orgânica, uma sabedoria viva, não mais uma letra fria, morta, mas o Espírito vivificando a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma das funções do Espírito Santo, quando Jesus diz: eu estou indo para o Pai, convém que eu vá, porque se eu não for, vocês não vão receber o Consolador. O que dá a entender que Jesus propõe que a vinda do Espírito Santo é melhor do que a presença física dele aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. E este Espírito Santo vem com algumas tarefas. Ele vem para vos lembrar das coisas que eu falei. Ele vem para vos ensinar e vos guiar em toda a verdade. Ele vem para anunciar as coisas que hão de vir. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo está aqui ao nosso dispor, manifestando a sua unção para nos dar entendimento, para nos elucidar, para nos esclarecer. Diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem jamais penetrou o coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu decreto. E embora assim sejam coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, coisas enigmáticas, coisas invisíveis, coisas que passam desapercebidas aos nossos olhos, e posto que nós, na maioria que fomos chamados, somos de uma origem simples, e nem tivemos ao longo da história desses 2000 anos de igreja, a contar também pelos dias atuais, a oportunidade de estudar em grandes cátedras, para aprender grandes mistérios da humanidade e da ciência. Mesmo assim, a Bíblia diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, você que aqui está é alvo da disciplina, do ensinamento, da instrução, da escolaridade que o Espírito Santo tem para nos dar. Ensina-nos, clama esse salmo, ensina-nos que venhamos aprender do Senhor, que Tu sejas o nosso professor, que Tu sejas o nosso instrutor, que Tu nos aplique a prova, e que se nós formos passíveis de reprovação, sim, nos reprova e nos prova outra vez, até que venhamos nos achar acrisolados, apurados, até que venhamos ser como ouro provado no fogo, até que tenhamos colírio para ver, veste para nos vestir, até que sejamos agraciados por todos os lados com a Tua santa presença, e que haja legitimidade na nossa vida cristã, e que em nada sejamos defeituosos e falhos, que não sejamos infrutuosos, que possamos reunir na instrução de Deus diligências, mesmo nós que somos tão pequeninos, mesmo nós que somos
tão marginalizados da sociedade, que fomos um dia, ou que somos escanteados, ou que fomos desprezados, ainda que alguém aqui tenha tido a sua origem na lama, na fossa, Deus tira o homem do pó e do monturo e chama ele para se assentar entre príncipes. Deus vai ao teu encontro lá em Lodebar, na terra do esquecimento, e te chama para se assentar na mesa do rei. Porque Jesus, em sua oração, diz em Mateus 11: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas tremendas e maravilhosas, estes mistérios ocultaste aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus. Ele quer te instruir, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Hoje Jesus quer te revelar os mistérios. Ele quer te ensinar como chega ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, aplauda e exalta o nome de Jesus. Glórias e glórias e glórias a Deus. O apóstolo Paulo fala uma palavra, eu amo muito esse texto, quero encontrá-lo para vocês. Aleluia. O anseio do próprio apóstolo também de conhecer, de saber qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele fala assim: para o conhecer, olha só, Ele que dispunha de tanto conhecimento, Filipenses capítulo 3, versículo número 7, que reputou tudo por perda, ainda que ele não tivesse pouco. Olha, se alguém reputar por perda, para chegar à sublimidade do conhecimento de Cristo, abrindo mão de nada, qual é o lucro dessa renúncia? Mas a verdade é que mesmo que nós éramos tão pequeninos, e que o conhecimento de Cristo é incomparável, impossível de comparar a qualquer coisa que tivéssemos, todos nós renunciamos e abnegamos algumas coisas para entender o propósito de Deus. Mas o que para mim era lucro, reputei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Diga: eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Esta é a justiça que nós temos, esta é a loucura da pregação, esse é o escândalo da pregação. Isso é que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isso é que é a matemática que não dá certo, que não fecha, que não bate, a contabilidade que não dá certo. Quando nós entendemos que não é por nossas obras que somos justificados, porque nenhum homem que por mais que se esforce fica ileso de infringir um mandamento da lei. E se ele é infrator de um, logo ele é infrator da lei inteira.
Ele é transgressor de todas as tábuas, das 2 tábuas com os 10 mandamentos, e de todos os mandamentos da Torá ele é infrator. Mas se ele acredita na proposta, que Cristo veio para levar sobre si os nossos pecados, e que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e se pela fé tivermos entrada a esta graça, e compreendermos que pela fé estamos justificados, a conta fecha, a matemática bate, e aí faz sentido servir a um Cristo tão maravilhoso, a justiça que procede de Deus, e que torna louca, e que torna escândalo a compreensão deste evangelho, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que recebemos a revelação e a compreensão, para nós que somos salvos, o poder de Deus é o evangelho de Cristo. É isso que ele é, porque Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto do saber quanto do conhecer de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. É uma justiça baseada na fé, para o conhecer, e o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Vamos dizer juntos: para o conhecer, e o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Esse texto fala muito forte ao meu coração. Ensina-nos. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos. Venha de ti a instrução, venha de ti a voz suave, que nos tira dos conflitos internos. Faça essa oração nessa hora. Ensina-nos. Diga para Ele: me ensina, me instrui. Quebra, Senhor, quebra os sofismas, os pensamentos mentirosos que de tanto ditos acabam sendo tidos por verdade. Quebra toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Vem de ti, ensina-nos a viver a vida, ensina-nos a conduzir o casamento, ensina-nos a criar os filhos. Nós não sabemos, somos passageiros nessa vida, estamos completamente alheios, estamos completamente desinformados, desorientados, precisamos da tua instrução. Ensina-nos, Senhor. O segundo passo é entender qual é o ensinamento que Moisés pede. Ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias. Isso é muito tremendo, porque em primeiro lugar, contar a idade. Sabe, eu passei o ano passado inteiro não sabendo quantos anos eu fiz. Teve pessoas que me falavam: quantos anos você tem, pastor? Eu falei: rapaz, eu acho que é 38, 30 e alguma coisa, quase 40. Tem uma hora que você perde a conta, é verdade ou não é? Vocês são jovens, né? Vocês não perdem a conta. Mas tem hora que eu não vou nem olhar para ninguém, que eu vou, o que o pastor está querendo dizer com isso? Mas eu não imaginava que ia passar por isso. Agora eu sei que eu faço 37, porque 3 é o número da trindade, e 7 é o da perfeição. Eu falei: não tem como errar. Não vou esquecer nunca a minha idade agora, né? Até um ano depois tem que lembrar. Mas, meus irmãos, ensina-nos a contar os nossos dias, nos define. Dizer quantos anos temos é o mesmo que dizer o que vivemos, a nossa história, as nossas experiências, as fases da nossa vida. Não é verdade? Você vai contando os seus dias e vai dizendo: eu sou isso. Você se entende como uma criança. Eu falo para ela: você está velha já, você já tem 5 anos. Ela diz: eu sou só uma criança. Aí você faz 12 e está se achando 13, 14, o rei da cocada preta, virou homem, 13, 14 anos. 15 anos você vai: sou macho, eu dou conta de tudo. Não é nada. Para nós é sempre um bebê.
Sempre uma criança, mas já se entende como responsável pelos atos, tem escolhas a fazer. Chega nos 20 anos, essa vocação já está mais definida. Entre os 20 e os 30, alguns acabam casando-se como eu, outros vão ficando mais para frente, falam, não, isso é muito sério para decidir assim tão jovem. E a gente vai dizer a nossa idade, nós estamos falando da nossa identidade, falando da nossa construção, falando das fases da nossa vida, olhando para nós e dizendo, eu sei o que se passou, mas Moisés, um homem que viveu até mais de 100, em torno de 120 anos, diz que os 40 primeiros anos da vida de Moisés, olha que lindo isso, Moisés se achava ser alguém, porque até os seus primeiros 40 anos Moisés era tido por filho da filha de Faraó, fazia parte da casa real de Faraó. Acabou os 40 anos, Moisés sai refugiado do seu país, do Egito, se toca na casa dos seus sogros, Jetro, e apaga os primeiros 40 anos da sua vida, e vive ali, até que com 80 anos, Moisés tem um encontro com Deus numa sarça ardente, onde o Senhor se revela para ele dizendo, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que pisa é terra santa. E ele viu um arbusto queimando, e ali ele teve uma revelação do Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pela primeira vez na Bíblia, vai se revelar em Êxodo capítulo 3, e se auto-intitular e dizer qual é o seu nome. E ali Moisés diz, quem é, Senhor? Ele vai dizer, eu sou o que sou. Este é o meu nome. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e vi eu o sofrimento do meu povo, e agora estou te levantando para libertar o meu povo, para promover um êxodo e tirar o meu povo da terra da escravidão e levar o meu povo para a terra que eu, sob juramento, prometi dar a seus pais. Chega, subiu aos meus ouvidos o gemido, o clamor e o sofrimento do meu povo. Primeiro 40 anos de Moisés ele se achava. Segundo os 40 anos de Moisés ele viu o que Deus faz na vida de quem se acha. Se humilhou. E nos últimos 40 anos da vida de Moisés, ele viveu experiências maravilhosas com Deus. Viu as 10 pragas, viu Deus tirar com mão forte o seu povo do Egito. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu o povo sendo fortalecido. Ele viu no deserto a disciplina de Deus. Ele viveu o sobrenatural. Ele comeu o maná que caía do céu todo santo dia. Ele bebeu da água da pedra que o seguia, que era Cristo. Ele viveu coisas maravilhosas. E aqui ele chega no final de sua vida e diz, uma coisa que eu ainda não aprendi nas fases da minha vida, o Senhor pode me ensinar. Ensina-me a contar os meus dias. Aritmética simples, matemática básica, sequência, soma, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40. Mas nós não sabemos. Você não sabe, porque tem gente que diz assim, eu já estou muito velho, enquanto a Bíblia está dizendo, os velhos sonharão sonhos. Os velhos empreitarão empreitas. Os velhos ainda abrirão empresas. Os velhos vão contribuir muito com a sua experiência e ainda terão vigor. Porque você se acha velho e ultrapassado, mas esta não é a matemática de Deus. Está entendendo a mensagem agora? Ensina-me, porque eu não sabia. Eu achava que tinha 100 anos de idade. Tem um homem que não soube disso. Tem um na Bíblia que chegou, com 90 anos recebeu uma promessa, de que seria pai de nações.
e não levando em conta o seu corpo já ter 90 anos, e nem tampouco o fato de sua esposa já estar com o ventre amortecido. Ou seja, Sara não tinha a mínima possibilidade de dar filhos. Ela já estava para lá da menopausa, para lá de Bagdá. Mas Deus falou, e Deus estava mudando as datas. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2, Ele é quem muda os tempos e as estações, estabelece reis e remove reis. Ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Não sei se você pode acreditar, mas você nunca vai poder dizer, segundo a luz do texto bíblico, que os dias passados foram melhores do que os dias atuais. Nunca diga isto. Você tem um Deus que pode energizar os últimos anos da sua vida. Você tem esse Deus que pode. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Cante a sabedoria de Deus conosco. Cante a sabedoria aqui. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Mais. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Vamos dizer a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Esse aí não levou em conta a sua velhice, a idade avançada, e considerou que Deus era poderoso para fazer cumprir a palavra que tinha profetizado. Porque mediante duas coisas, nas quais uma é impossível que Deus minta, e a outra é que Ele fez o juramento e se interpôs com o juramento. Primeiro, Ele não mente. Segundo, se Ele fez uma promessa, saiba disso. Não importa o tempo. Está passando o tempo? Está ficando velho? Está ficando velha? Chegou o inverno da tua vida? Chegou a última fase? Está entrando numa nostalgia, dizendo, estou ficando velho, estou perdendo vigor, estou perdendo raciocínio, estou perdendo capacidade, inteligência, destreza, habilidade, estou perdendo isso, agilidade. Não se preocupe não. O Senhor te sustenta, Ele é o teu arrimo, Ele é o teu arrimo, Ele te põe de pé, Ele te fortalece, Ele te sara de todas as tuas enfermidades, Ele te perdoa de todas as tuas iniquidades, Ele renova os seus dias como os da águia, Ele renova a tua velhice, Ele te coroa de graça e de misericórdia, Ele faz os seus bens caírem em lugar ameno, Ele é a tua previdência, Ele não vai deixar faltar nada. Fui moço, hoje sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Ai, Nagataravassá, você não depende de homens, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Deus escolheu um velho para chamar de meu filho, minha criança, meu bebezinho. Deus olha para o velho, quanto mais a gente envelhece, mais criança a gente fica na presença de Deus, mais a gente debruça nossa cabeça no peito de Jesus, nosso Salvador, e Ele acaricia a nossa pele flácida,
Ele acaricia na nossa velhice e diz: Tu és meu filho. Tu és meu filho. Pelo que não duvidou da promessa por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Assim fez Abraão. Porque nós temos forte alento que estamos esperando a promessa, de que temos por âncora segura e firme, que penetra além do véu, a palavra daquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando ele não cumpriria? Não esquenta a cabeça, vai acontecer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel. Sabe, a própria vida de Moisés, aqui olhando para o texto bíblico, é uma loucura. Porque o cara vive 120 anos, chega no cume do Monte Nebo, olha para a terra, não pode entrar porque espancou a rocha, você sabe a história. Mas ele olha para a terra e o Senhor recolhe o seu servo. O corpo de Moisés fica guardado, retido, creio eu, para com Elias ressuscitar, reaparecer, dando ordem às águas e dizendo para descer fogo do céu. Essa dupla dinâmica que vai esfregar na cara do anticristo o poder de Jesus. Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando o sacerdócio profético, Cristo no meio, no cume do Monte Tabor, Monte da Transfiguração, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, assistindo a cena de uma nuvem luminosa envolvendo os 3. E ali estava aquele que Abraão desejou ver o seu dia. Não tem 50 anos e Abraão quis ver o teu dia, e viste Abraão? Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou, Jesus disse. E uma voz que descia dizendo, no meio de Moisés e de Elias: Este é meu filho amado em quem me comprazo, ouça o que ele fala. Sabe por quê? Porque quando Jesus reaparece, transcendente, no estado glorificado, o seu estado original, ele aparece assim, vou por baixo, seus pés são como latão reluzente. Dá para você se dobrar e ver sua face refletida nos pés de Jesus. Aliás, dá para todos os reis da terra comparecer perante ele de joelhos, porque diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se tiver um pouco arrogante que levantar a cabeça, vai poder ver na coxa direita escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ver que ele tem um manto resplandecente de linho puríssimo, mas porém não todo branco, estampado e salpicado por gotas de sangue, que o diferencia da população celestial, porque ele é a nossa redenção, e no seu sangue comprou para Deus homens que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aleluia! Vai poder ver que na sua mão direita existe as 7 estrelas, que são 7 anjos da igreja de toda a Ásia. Ou seja, a igreja está na mão de Cristo. Ele não perdeu o controle da igreja. Nós não precisamos opinar e palpitar. Deixa Cristo seu cabeça. Ele tem na mão direita o governo da igreja. Os pastores que são dele falam consoante a inclinação de sua mão. Anda no meio dos 7 castiçais de ouro, tem o rosto como o sol do meio-dia, tem os olhos como chama de fogo depurador. Fogo revela profundidade e coisas escondidas, revela a qualidade dos materiais. O fogo é revelador. Os olhos de Jesus veem tudo, discorrem por toda a terra e sabem o que está escondido e oculto. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Mas o que nos vem ao caso aqui nesta hora é saber que o cabelo de Jesus é branco como a lã.
Não é um menino, não é um moleque, é um ancião. Tem cabelos brancos como a lã. Os cabelos brancos de Jesus nos comunicam hoje que Ele é muito experiente, que Ele foi preparado, provado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele sabe dar conta do negócio. Ele tem aquela palavra branda, sensata, equilibrada, como quem já viveu tudo e sabe de tudo e tem uma resposta para todas as questões. Isso demonstra a sabedoria que está na cabeça de Jesus. Nossa vida não está entregue na mão de um moleque, de um menino. Nossa vida está entregue na mão de alguém que já é um ancião de dias. Não está na mão de um jovem presunçoso que pensa: eu sou o dono do mundo, mando em todas as coisas. A velhice de Jesus, mas uma velhice renovada, ela comunica para mim e para você que o nosso Senhor pode dar conta de todas as áreas da tua vida. Não há nada que Ele não padeceu, não há nada que Ele não passou, não há nada que Ele não sofreu. O próprio Moisés é um exemplo disso. Ele compõe esse salmo e ele vai dizer que os nossos dias passam, os dias da nossa vida sobem, versículo 10, 2 versículos anteriores, sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Você vê? É por isso que precisou de uma reforma da Previdência. O povo está vivendo bastante. Qual a expectativa de vida do brasileiro em média? Alguém sabe? Eu ouvi dizer que é 82 anos, alguma coisa assim. Quando o povo morria rápido, o Estado remunerava menos pelo tempo em que o homem não era produtivo e a mulher não era produtiva, não trabalhava, não contribuía com o seu trabalho. A despeito de visões políticas, não é isso que eu estou falando, a expectativa de vida tem crescido. Glória a Deus por isso, porque é mais tempo para o homem se arrepender e conhecer o Evangelho. É mais tempo para ele ouvir a palavra. Isso é misericórdia que está sendo dispensada. A medicina é misericórdia. A longevidade é misericórdia. É aumento da expectativa de vida. Deus sabe o que está fazendo. Eu creio que essa é a última geração. Eu creio que Jesus está despontando nos ares com poder e grande glória. Eu creio que logo logo Ele vai aparecer. E que a geração que está com 80 anos hoje também precisa se arrepender de seus pecados. Eu só não sei se vai dar tempo para você chegar a 80. Agora, isso eu posso dizer, a misericórdia de Deus está presente nisso. Ou seja, se o próprio Moisés percebe dentro deste salmo que o homem pode chegar a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado. Havendo robustez, havendo vigor, o homem chega a 80. Quer dizer, pode jogar no versículo 12. Que ele mesmo estava no lucro, mas num lucro tremendo. Ele já tinha quase 120 anos. O cara já tinha vivido quase 50% do que ele falou que era a expectativa de vida. Então o próprio Moisés estava desfrutando de algo especial. Aleluia. Eu posso dizer uma coisa para você? Se Deus tem um propósito para realizar na sua vida, esse propósito vai acontecer. Nem que os seus dias sejam multiplicados. Você entende isso? Moisés contempla isso. Ele está dizendo agora: me ensina a conta básica. Eu dependo de Ti para tudo. Eu sou incapaz de contar os meus dias e de compreender, dimensionar o que o Senhor pode fazer na aritmética mais simples que existe. 1 mais 1 igual a 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Isso eu já não sou capaz de fazer. Porque com um Deus como esse, pode ser que eu chegue a 20 anos com uma responsabilidade enorme nas costas. E pode ser que tudo se retarde na minha vida e que haja uma grande florescência de inteligência e de realizações com 70 anos de idade. Ontem eu vi uma mulher que teve uma vida louvável.
Depois a Raquel me ajuda a traduzir o que ela disse na íntegra, porque não consegui entender muito claramente, mas ela chama Kathryn Kuhlman. Não sei se alguns ouviram falar dessa evangelista, grande evangelista. E ela perguntava assim: por que que o Senhor só me usou na minha velhice? Por que que Ele não me usou na minha mocidade? Na mocidade dela ela tinha um ministério simples, mas na velhice dela, sabe o que aconteceu? Ela pregava para ginásios e estádios com milhares e milhares de pessoas. Então, não despreze os dias da sua velhice, não despreze o seu envelhecimento. Não tem tempo passado para Deus. Ele está aqui hoje no presente. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer impedir as obras das minhas mãos. Ele está lá no passado também. Olha que loucura. Antes que houvesse dia, eu sou. Está conjugado no presente. Sou. Ele não disse eu fui. Ele disse eu sou no passado. Ele é no futuro. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu alcance um coração sábio. O que Ele ainda pode fazer em nossas vidas é indescritível. O que Ele ainda pode fazer em nossas vidas é imensurável. O que Ele ainda pode fazer na sua vida, ninguém sabe. Ao homem não foi dado conhecer tempos e estações, sabia? Não podemos especular quando vai ser a nossa morte. Sabemos da brevidade da nossa vida. Sabemos disso. Sabemos que a vida é breve, é passageira. E sabemos que precisamos deixar alguma coisa. Precisamos entregar uma mensagem para a geração que vai vir depois da gente, para quem vai ficar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele dar sentido para a tua existência. Eu quero trazer uma frase que eu li num devocional de Charles Spurgeon. Ele disse assim, que Richard Bigot disse a seguinte frase: aproveita o tempo, enquanto o tempo dura, pois todo o tempo não será tempo nenhum quando o tempo tiver passado. Aproveita o tempo. Em todo o tempo goza a vida, se alegra, diz Eclesiastes 9, com a mulher que Deus te deu. Vive a vida da melhor maneira que você puder. Hoje eu quero deixar essa lição para você. Eu faço o que eu amo fazer. Hoje, nesse dia, o tempo é remido, o tempo é curto, passou rápido, vai passar, vai alta a noite e vem chegando o dia. Já é hora de despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Hoje, com o que você sabe, com o que você dispõe, e quando você já perder a conta, que nem eu e Moisés, ainda há tempo dele se manifestar e ser Deus na sua vida. Ainda há tempo dele te levantar com poder e glória para fazer obras memoráveis. Eu estou injetando isso em você. Não planeje tudo, não projete tudo. Conte com a possibilidade da matemática falhar. A matemática mais simples pode falhar. A matemática tão lógica pode falhar. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu estou acreditando, não sei você, que alguém vai chegar e vai dizer: rapaz, parece que eu fiquei mais novo. Eu não sei se isso é normal, se é hormônio, o que é. Mas hoje eu faço mais flexão de braço do que quando eu tinha 20. Hoje eu aguento mais o tranco do que antes. Eu me sinto mais forte. Você também? Tem alguém aqui que se sente assim? Olha, a Cláudia disse isso, aquele irmão lá da frente. O resto está tudo acabado, caquético.
Ó, tem mais um irmão, é o Mauri. Mauri. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não sei se eu falo. É que é delicado, Digão, não sei não. Ah, vou falar. Abraão tinha 90 e dava para o gasto. Dava no couro. 90 e tinha vigor. Os caras com 30 aí tá acabado. 20 tá acabado. Não dê férias para os seus pés. Irmão, eu me lembro do Caleb. Caleb era um homem com 85 anos de idade. A 45 ele ouviu uma promessa. Lá em Cades Barneia, Moisés entregou uma profecia para ele e disse: você vai ter uma terra, você vai possuir. Depois de 45 anos, ele lembrou da promessa e disse para o seu amigo Josué, companheiro de luta: qual é a minha força? Tal é hoje, tanto para subir quanto para lutar. O Senhor renova os que confiam no Senhor. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor vai renovar as suas forças. Você vai fazer mais do que você fez, e vai fazer coisas mais valiosas do que você fez antes. Esse é o melhor tempo, esse é o melhor momento. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo se fez formoso no seu devido tempo. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, há tempo para todo propósito. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque nessa matemática mais simples eu não sei nada. O que nós vamos fazer ainda vai dizer: meu Deus, não sabia que era possível, não sabia que com essa idade, não sabia que já não tinha passado o tempo da minha oportunidade, que já tinha passado o tempo da minha visitação. O Senhor voltou para nos visitar. O Senhor vai fazer os nossos dias melhores do que antes. O Senhor vai renovar a nossa história. O Senhor vai renovar a igreja. Ele vai trazer um avivamento maravilhoso. Faz de novo é a nossa oração. Faz de novo é a nossa oração. Aleluia! Faz de novo, meu povo. Fique de pé no seu lugar. Mais uma vez de novo, faz de novo o teu povo. Não é tarde, não é tarde, ainda dá tempo. Ensina a contar os nossos dias. O seu povo, bate mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. Presta atenção que eu vou falar, jovens. Você que está do lado de um jovem, cutuca ele aí com todo carinho, amor e violência. Preste atenção, jovem, no que o Senhor tem para te dizer aqui. Esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Vocês vão ser muito úteis, jovens. Vós sois fortes e já tendes vencido o maligno.
Talvez você olhe e diga assim: mas eu sou tão inexperiente, sou tão inexperiente, tão pequenino, sou só um menino, nada sei. O Senhor está olhando para você, jovem, e está dizendo assim, como Ele disse comigo, para mim, quando eu tinha 17 anos, e fui ungido evangelista do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor te unge hoje com essa palavra, e diz assim para você: não digas que és só um menino. Ainda no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei e te constituí profeta das nações. Não digas que és menino, você vai ser muito útil. As ofertas que esta geração está trazendo, vocês vão depositar no altar. As ofertas que esta geração está levantando, vocês vão depositar. Porque assim Deus falou com Davi: Davi, você não pode construir ainda o que eu tenho para fazer, mas o que está vindo depois de vocês, os sucessores, estes vão fazer coisas maravilhosas, vão dar sequência e sucessão, e vão dar sentido para todo esforço e para todas as lágrimas e sofrimento que foi feito outrora. Nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo. Sabe por quê? Se os velhos sonharão sonhos, os jovens profetizarão. Nossos filhos terão visões. Até sobre os servos derramarei o meu espírito. Todos nós estamos debaixo de um tempo de Deus. O Kairos de Deus está sobre nós. O tempo de Deus está sobre nós. Nós não estamos debaixo do Cronos, do tempo do mundo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O tempo não é nada diante de Deus. O tempo não é nada. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude dos tempos. Vindo Cristo na plenitude dos tempos, quando o mundo estava para acabar, Deus enviou um tempo de misericórdia. Por isso, ensina-nos a contar os nossos dias, porque a lei veio e disse para o rei Ezequias: arruma a tua casa, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer agora. Mas ele, conhecendo a misericórdia, entrou em oração e disse: Senhor, quero viver mais um pouco, Senhor. Eu quero fazer tua obra, Senhor. Se fosse um jovem, ia dizer: Senhor, eu sou moço. Mas o Senhor está dizendo: não despreze a tua mocidade e o dom que há em ti, o qual te foi confiado pela imposição das mãos do presbitério. Você, jovem, vai se levantar com a nossa bênção. Nós vamos estar com mãos levantadas para vocês. Nós vamos estar empurrando vocês. Nós vamos estar dizendo: vai, vai, Deus é contigo. Como Paulo falou com Timóteo, nós vamos incentivar vocês. Ezequias disse: ainda não acabou o tempo, Senhor. E orou, dizendo: não quero morrer agora, Senhor. Eu quero viver mais um pouco, Senhor. O mesmo profeta Isaías, que estava indo embora e dizendo: acabou o tempo para esse homem. Irmãos, em 2005 eu me casei. Em 2006 eu estava
na mesa cirúrgica pela segunda vez, com uma apendicite, uma infecção generalizada, respirando por aparelhos. Eu sabia que eu ia morrer, mas eu disse para Ele: me dá uma oportunidade de fazer mais um pouco, me dá uma oportunidade de levar o teu evangelho. Olha o que Ele fez comigo, olha o que Ele fez comigo. Catalabassari me candarás, alemente a face. Olha o que Ele fez. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Canta, canta, canta. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. O profeta entregou a mensagem: arruma a tua casa, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. O servo de Deus começa a orar, o profeta está indo embora. A Bíblia diz que quando ele chegou no meio do pátio do palácio, o Espírito de Deus disse: volta lá. Volta lá, porque eu estou ensinando a contar os tempos. Quando Isaías levanta a mão de novo para o homem de Deus, para o rei Ezequias, e diz: o Senhor está te acrescentando mais um tempo de vida. Pelo menos 15 anos você vai viver mais. Eu acredito que um novo tempo está começando sobre nós. Você entrou nesse dia 14 de julho de 2019 para ouvir que você ainda não sabe contar a sua idade. O que você conta é uma idade cronológica. Eu quero ver você contar a idade cairológica. Estou inventando uma palavra. Conta do tempo daquele que parou o sol. Conta no tempo daquele que criou as estrelas e a chama pelo nome, e por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Conta no tempo daquele que torna a densa treva em manhã e torna o dia em noite. Aquele que fez o 7 estrelas e o Órion. Nós precisamos dos astros para nos dizer as datas. Precisamos do movimento de rotação e translação da Terra para dizer quantos anos temos. Você lá acha que o movimento de rotação e translação da Terra tem influência sobre os teus anos de vida? É o Senhor quem assegura a tua vida, é o Senhor quem te dá longevidade, é o Senhor quem te dá dias de vida. Então vamos simplificar a coisa. Olha para alguém do teu lado como um profeta cheio do poder de Deus e diga assim: você não morre até se cumprir a palavra. Você não morre até que a palavra se cumpra. Ainda tem muito para viver. Deus abençoe a sua vida. Vamos exaltar e louvar o Senhor. Aleluia. Aplauda o nome dele.